A cada hora, pelo menos 6 pessoas entram na justiça com uma ação por suposto erro médico em todo o país. Só no ano passado, mais de 57 mil ações desse tipo tramitaram na justiça brasileira. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o advogado Tércius Rebelo, especialista em direito médico. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Assembleia, segunda edição. Boa noite, obrigado, é uma satisfação. Satisfação nossa. Esses números, eles são alarmantes por dia, então, mais de 150 ações por erro médico é muito grave. Como é que se explica isso? É um número extremamente alarmante. Esse número é de 2017 e de 2016 para 2017 houve um aumento de 50%. Então, é um número que não está sendo explicado ainda nem pelo CNJ, que é o órgão que é responsável por essa pesquisa. Esses dados são dados fidedignos do Conselho Nacional de Justiça. Ainda estamos investigando, né, os estudiosos, os juristas que trabalham com direito médico estão tentando entender o aumento dessa judicialização. Uhum. É gravíssimo, mas quem é que decide, no caso, o que é considerado erro médico? O erro médico ele é um erro técnico-científico. Então, quem decide geralmente será um conselho de classe, no caso dos médicos, o Conselho Regional de Medicina, ou um juiz por meio de um processo judicial, que geralmente é nomeado um perito para instruir o processo por meio de um laudo técnico que ele vai dizer se houve ou não um erro. Geralmente o juiz ele é auxiliado por um perito judicial. Uhum. E esse perito, quem é que escolhe esse profissional? Existe, geralmente no judiciário brasileiro, você tem uma lista de peritos, ou às vezes o juiz também tem um médico de sua confiança, ou vários médicos de sua confiança que ele chama para os processos específicos de cada especialidade, por exemplo. Exatamente, porque o magistrado, né, ele não entende de medicina, né? Ou seja, ele não tem a capacidade de discernir, por exemplo, se um atendimento ele é ou não integral, né? Então isso é muito sério e isso realmente tem que ser estudado com muito cuidado. Nem o magistrado e nem o advogado. Então, assim, é uma área muito específica que a gente estuda, acaba misturando e tentando entender, e a gente adentra no campo da medicina, entender procedimentos, o que acontece, como se faz os procedimentos. É complexo, para o magistrado é difícil, às vezes, de entrar nesse mundo da medicina e entender o que aconteceu, mas a gente nota que os magistrados se esforçam e, junto com a perícia médica, sempre consegue, sim, ter um resultado satisfatório, tanto para os jurisdicionados, que seria o médico e o paciente. Uhum. E aí, no âmbito público, falando de SUS especificamente, né, a falta de orçamento, por exemplo, para cobrir essas decisões, é outro problema bem grave. Como é que, nesse caso, como não ultrapassar os limites orçamentários? A questão do SUS é uma questão que nos preocupa muito. Infelizmente, o SUS ele tem um estado hoje caótico. Os hospitais, a gente vê as notícias diárias nos jornais, os hospitais são sucateados, não tem insumos mínimos para atender os pacientes. E o que acontece é que esses pacientes saem do hospital muitas vezes, não têm recurso e acabam judicializando para conseguir um medicamento, um tratamento. E aí, nesse âmbito só do SUS, nós tivemos 500 mil ações aproximadamente. No total, em 2017, foram 1 milhão e 500 mil ações. É muito alto o número da judicialização e isso gera um peso enorme para o judiciário financeiro, né? Porque era um dinheiro que era para ser aplicado diretamente pelo executivo e a gente acaba vendo o judiciário se intrometendo, de certa forma, no orçamento, na lei orçamentária, desviando uma verba e alocando ela para atender um paciente ou uma pessoa que demandou judicialmente um tratamento. Uhum. Sim. E aí, sobre o seminário, vocês vão falar especificamente sobre compliance, né? Explica, então, como é que essas regras poderiam ajudar nessa questão da judicialização da saúde. A gente vai tratar sobre, a gente chama gerenciamento de risco e compliance, é uma ferramenta que nós usamos no direito e ela tenta minimizar, né, porque o erro ele é inevitável em qualquer profissão, e a gente tenta minimizar o risco desse erro acontecer. Isso passa tanto no aspecto administrativo, no aspecto de RH, tratamento dos funcionários e colaboradores e também no âmbito do atendimento médico-paciente. E essa relação médico-paciente ela tem que se desenvolver de uma forma muito clara, muito aberta e espontânea, e o paciente ele precisa sair desse atendimento esclarecido, ciente do que ele vai fazer. Inclusive, ele tem o direito de negar um procedimento. Eu dei um exemplo há pouco tempo num curso que eu fiz. Por exemplo, se eu tivesse câncer e não quisesse me tratar do câncer, eu posso sim, pelo princípio da autonomia, dizer que eu não quero me tratar, ter apenas cuidados paliativos, que seria
utilizar medicamentos para aliviar a dor e não ser tratado, por exemplo, com a quimio ou com a radioterapia. Uhum. Perfeito. Como é que faz para se inscrever, para participar desse seminário aí? Esse curso, esse seminário é voltado principalmente para as pessoas que são da área de saúde, também gestores, dirigentes de hospitais e clínicas, e a inscrição ela é gratuita, basta acessar o site do escritório, tem um banner que você vai já fazer a inscrição diretamente, é o www.andrelali.com.br ou por meio do telefone 4005-5555. Fica convidado todos os que têm interesse na área, e é um assunto extremamente importante para que o próprio médico consiga desenvolver melhor esse relacionamento com o paciente e ele evite ser processado por um motivo, às vezes, até que não existiu, né? Exatamente. E agora falando da questão do consumidor mesmo, desse paciente, né? Hoje, por que se chama suposto erro médico? Ou seja, existe a questão da má-fé em relação a esses pacientes? Isso numa escala assim de porcentagem, quanto o senhor estima que seja? Nós trabalhamos com o suposto erro médico em razão de que, infelizmente, até no PJE, que é o Sistema Judiciário Eletrônico, você já classificação como erro médico, e na verdade a gente está investigando se houve ou não um erro médico. Muitas das vezes os processos são julgados improcedentes. Existe uma pesquisa, inclusive foi feita pelo desembargador do Paraná, o desembargador Miguel Kfouri, e outro colega também de outro estado, eles estimam que entre 70% a 80% das ações ajuizadas, elas são julgadas improcedentes. Ou seja, existe muita demanda, mas poucas demandas elas conseguem provar que na prática ocorreu um erro. Nem tudo é erro médico e os pacientes eles têm dificuldade em entender o que é o erro. Erro médico precisa haver uma conduta culposa do médico. O mau resultado ele é inerente ao tratamento. Nem sempre o médico vai conseguir chegar em 100% do que ele queria atingir. Então, às vezes o paciente não consegue compreender isso e é natural que a pessoa que está fragilizada, ela busque um culpado, ou a família busque um culpado. E, infelizmente, o médico está na linha de frente para ser esse culpado. Verdade. Por isso a relação médico-paciente é tão importante. Fala só mais uma vez o contato para quem tem interesse em participar. Bom, quem quiser participar do seminário amanhã, nós convidamos, teremos maior satisfação em recebê-los. A inscrição pode ser feita pelo site www.andrelali.com.br ou informações pelo número 4005-5555. Muito bem, conversei aqui com o advogado Tércio Rebelo. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Assembleia, segunda edição. Eu que agradeço, fico à disposição sempre. Obrigada também. Jornal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.